Trump taxou o mundo em 10%. Parece uma frase de impacto, mas se isso for mesmo adiante, muda preço, inflação e comércio global. E, até o final do vídeo, você vai entender três coisas: o que foi anunciado de fato, por que isso aconteceu agora e quem paga a conta, incluindo Brasil e China. Vamos começar pelo básico, sem tecniceis. Tarifa não é uma multa que o país estrangeiro paga para os Estados Unidos. Tarifa é um imposto cobrado na entrada de um produto importado. Quem paga primeiro é a empresa importadora e, na prática, esse custo tende a virar preço mais alto para consumidores e empresas americanas, ou aperta margens de quem vende. Então, por que o mercado treme com 10% em tudo? Porque uma tarifa ampla funciona como um imposto que atravessa cadeias inteiras, de eletrônicos a autopeças, de roupas a máquinas. Agora vem um detalhe investigativo que explica a manchete. Isso não surgiu do nada. Ontem, o tema explodiu porque houve um choque jurídico e um contra-ataque político. A Suprema Corte derrubou a base legal usada para um conjunto amplo de tarifas anteriores. E Trump respondeu dizendo que vai impor um novo pacote, agora usando outra lei. Ou seja, não é só economia, é economia, mais poder, mais disputa institucional. O ponto central da história é este. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Trump não tinha autoridade, do jeito que estava usando, para sustentar tarifas globais amplas, sob um argumento de emergência. Isso abriu um buraco legal enorme. Tarifas que arrecadaram bilhões, contratos, cadeias logísticas e até discussões sobre reembolso. E aí veio o movimento que virou manchete. Trump anunciou um plano B, uma tarifa global de 10% por outra base legal, especificamente citada em reportagens como a seção 122 do Trade Act de 1974, que permite medidas tarifárias amplas, porém com limite de tempo, até 150 dias. Repare no que isso significa. Mesmo que seja apenas temporário, 150 dias é tempo suficiente para elevar custos em importações, forçar renegociações, bagunçar planejamento de estoques e gerar corrida de empresas tentando antecipar compras antes da vigência completa. E aqui está a parte que muitos conteúdos rasos ignoram. O mercado não reage só à tarifa em si, mas à incerteza. Porque, a partir desse anúncio, o mundo começa a operar com três perguntas. Vai ficar só nos 150 dias? O Congresso entra no jogo, para ampliar, limitar ou judicializar de novo? Quais setores e países terão exceções, cotas, retaliação? Esse é o tipo de evento que não precisa virar realidade total para já causar impacto. Basta o sistema acreditar que o risco voltou com força. Agora vamos ao ponto que decide vencedores e perdedores. Uma tarifa global de 10% parece igualitária, mas não é. Ela pesa mais em setores com margens apertadas e cadeias longas, onde uma peça importada aparece em vários produtos, e pesa menos onde há substitutos domésticos ou capacidade rápida de produzir localmente. E tem mais. Tarifas amplas geralmente viram arma de negociação. O objetivo não é só arrecadação, é sentar países à mesa, arrancar concessões e redesenhar cadeias de produção. Agora, o conflito principal tende a ficar assim: Estados Unidos tentando reindustrializar e reduzir déficit comercial, China defendendo participação nas cadeias globais e seus excedentes industriais, Europa pressionada porque vende para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, disputa com a China, e o Brasil tentando não virar dano colateral em uma guerra que não começou aqui. O Brasil entra em dois canais: exportações para os Estados Unidos. Se a tarifa é global, ela atinge também produtos brasileiros, direta ou indiretamente, dependendo de exceções e acordos. Efeito desvio de comércio. Quando Estados Unidos e China brigam, parte do comércio muda de rota, e isso pode abrir espaço para commodities e alguns manufaturados brasileiros, ou pode fechar portas se vier retaliação em cadeia. E aqui está o efeito mais perigoso para o mundo inteiro. Tarifas amplas podem elevar preços e reacender inflação.
Se inflação sobe, juros podem ficar altos por mais tempo, e juros altos seguram crescimento. Ou seja, tarifa não é só 10% no produto, é 10% mexendo no termostato da economia. Quando os Estados Unidos fazem um movimento desses, a pergunta seguinte é: como o resto do mundo responde? A Europa já discute ferramentas de retaliação e instrumentos anti-coerção. O recado é: se vier tarifa ampla, existe resposta. Isso eleva o risco de um ciclo de escalada. A China, por sua vez, tende a reagir de duas maneiras: diplomaticamente, tentando isolar os Estados Unidos como protecionistas, e economicamente, buscando novos mercados e reforçando sua influência em cadeias estratégicas. E o Brasil? O Brasil vive o dilema clássico: quer manter acesso a mercados e, ao mesmo tempo, proteger setores internos. E já existe histórico recente de debates sobre reciprocidade comercial quando tarifas americanas atingem exportações brasileiras. Só que o ponto investigativo mais importante é este: uma tarifa global de 10% muda o padrão do comércio, como se o mundo passasse a operar com um pedágio permanente. Isso acelera três tendências: desglobalização parcial, cadeias mais curtas e regionais, amizade comercial, países comprando mais de aliados políticos, guerra regulatória, sanções, tarifas, cotas e barreiras invisíveis. E isso não afeta só a exportação, afeta investimento, câmbio e emprego. Porque a empresa não investe com confiança quando a regra muda toda semana. Para terminar, vamos direto ao que interessa. Como você identifica se Trump taxou o mundo vai virar um choque real ou um instrumento temporário? Aqui estão 3 sinais que você precisa acompanhar. Sinal 1. A letra miúda e as exceções. Quais produtos ficaram fora? Quais países terão acordo? Exceção muda tudo. Sinal 2. A reação do Congresso e a reação judicial. Se o assunto vira disputa institucional prolongada, a incerteza vira permanente e o mercado odeia incerteza. Sinal 3. O impacto em inflação e juros nos Estados Unidos. Se preços sobem e o Fed fica mais duro, o mundo inteiro sente. Dólar, commodities, crédito, Brasil incluído. Então, não é o fim do mundo, mas é um alerta real. Tarifas amplas são sinal de que o comércio virou território de guerra política. E quando o comércio vira guerra política, o custo aparece no lugar mais sensível, no preço das coisas e no crescimento. Se você quer, no próximo vídeo eu faço a continuação investigativa. Brasil no meio do fogo cruzado. O que o agro, a indústria e o dólar podem sentir primeiro? Se inscreve no canal e comenta. Você acha que isso é negociação ou início de uma nova guerra comercial?